Nesse vídeo eu quero falar sobre um problema que é muito comum para quem está começando no digital ou já está no digital há algum tempo, que é o problema da comparação. E eu posso te falar com segurança de que a comparação, ela pode tanto te destruir quanto destruir o seu negócio se você não tomar cuidado aqui no na rede social. E esse vídeo não é só para quem já está no mercado e já sabe que a comparação é um problema. É para quem já tá começando também e já quer entrar no mercado ligado, para esse tipo de armadilha, entendeu. E para você que já tá no mercado há um tempo, eu quero que você fique atento a um problema também que é essa as pesquisas de mercado, né, quando você fica olhando para o concorrente demais, e a sua justificativa é que você tá fazendo análise de mercado e no fundo você tá só se comparando e olhando a grama do vizinho o tempo todo. Isso te faz mal. E eu não tô falando desse tipo de coisa só baseado nas fontes da minha cabeça. Eu fui estrategista por um tempo, eu sei no trato com o especialista ali que a pessoa quando ela tá ali no dia a dia de produção de conteúdo, é meio que é mais forte do que a gente, de ficar se comparando e olhando. Eu já conversei com vários outros estrategistas e passam pelo mesmo problema, sabe, essa comparação não só do resultado do conteúdo, como no resultado de vendas. E aí nesse vídeo eu quero trazer um pouco da minha visão e também um pouco do livro O Mesmo de Sempre, do Morgan Housel. A ideia do livro é mostrar quais são as coisas que nunca mudam. Em um mundo de muita mudança, quais são os princípios, né? Quais são as coisas no mundo que são constantes. Então cada capítulo ele fala sobre uma coisa. E nesse capítulo 3, ele fala só sobre expectativa e realidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sobre livros sobre marketing digital, sobre o link, né, dessas leituras com o empreendedorismo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, já curte, já manda para mais pessoas, que isso vai me ajudar muito, é um canal que eu estou começando agora, e bora pro conteúdo. Qual que é o problema maior da comparação? Primeiro que a comparação ela gera expectativas. Uma vez que você olha para o conteúdo da outra pessoa, você olha para os resultados da outra pessoa, aquilo te gera expectativas de resultado e de coisas que você acha que deveria estar fazendo e não está fazendo, de coisas que você acha que deveria ter e não tem. Esse ciclo infinito de geração de desejo que a rede social proporcionou, né. Por exemplo, a gente não via um tempo atrás chá revelação. É algo que, a partir do momento que as pessoas começam a se comparar, gera a expectativa na mãe de que ela também tem que fazer um chá revelação para o filho dela. A partir do momento que gera expectativa, essas expectativas normalmente elas estão desajustadas. Porque pensa, a rede social, ela é um filtro da vida da pessoa. É muita inocência pensar que a pessoa vai compartilhar 100% da vida dela ali na rede social. A maioria das pessoas, elas compartilham só a parte boa. E muita gente que compartilha a parte ruim é quase que numa estratégia de que já sabe que essa vulnerabilidade vende. Então até as partes ruins são meio que fabricadas, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a partir do momento que essa realidade é uma realidade filtrada, você que está usando ela para se comparar, vai ter expectativas geradas que não são alinhadas. Consegue perceber? Eu estou comparando a minha vida com um recorte da vida de outra pessoa, e esse recorte da vida da outra pessoa me gera expectativas. Um parêntese, né, tem uma passagem do livro do O Almanaque de Naval Ravikant, que é um compilado das ideias dele, que ele fala: a gente não pode falar que quer o resultado de fulano sem querer ter a vida do fulano. Então é a mesma coisa, né? Você não pode querer ter expectativas em cima de um recorte da vida da pessoa sem querer ter as consequências que você nem sabe quais são porque ela não está compartilhando. E aí qual que é o resultado disso? A partir do momento que você tem essas expectativas desajustadas, você fica infeliz, você fica com aquela sensação de vazio, que é algo que está muito comum hoje em dia. Por quê? Porque eu não sei se alguém já falou sobre isso, mas é uma equaçãozinha. A felicidade você pode colocar como se fosse a realidade menos a sua expectativa. Então você tem a sua realidade. A sua expectativa
era mais baixa do que a realidade que você está vivendo, então você fica: "Pô, tô feliz, tô satisfeito". Se a sua expectativa for maior do que a realidade está te apresentando, você vai ficar frustrado. Aí eu vou começar a trazer o que está no livro de fato. Bora lá, o capítulo começa: expectativas e realidade. A primeira regra da felicidade é baixar as expectativas. E aí ele começa na primeira partezinha, que já tem uma citação de Montesquieu, que escreveu isso há 275 anos. Se apenas desejássemos ser felizes, isso não seria difícil. Mas queremos ser mais felizes do que os outros. E isso é quase sempre difícil, pois acreditamos que os outros são mais felizes do que realmente são. Hoje, com a rede social, isso aqui é a maior realidade do universo, porque é o que a gente. Quantas vezes você já viu alguém que é a situação muito triste, mas você vê na rede social, pô, postando e no final você descobre que a pessoa está em depressão? Não é uma história isolada. Isso é algo realmente comum hoje em dia. Aqui também tem uma parte que ele fala que o Charlie Munger, ele observou que o mundo ele não é movido pela ganância, mas pela inveja. E é justamente isso. As pessoas, no fundo, não é uma admiração, não é a vontade de ter. É a vontade de ter a partir do momento que você vê a pessoa tendo e você não. Não é um desejo seu, assim, nossa, eu quero muito ser rico e eu tenho essa ganância dentro de mim, né? Eu vejo fulano tendo tal coisa, eu não tenho, e a partir daquilo, a inveja, eu vou atrás. Aqui no livro também ele mostra um histórico da década de 50 nos Estados Unidos, de como foi uma década de muita satisfação. As pessoas eram vistas como muito felizes na época, e ele mostra como se a gente fosse perguntar para uma pessoa hoje, né, século 21, que viveu na década de 50, se ela acha que hoje ela é mais feliz ou se na década de 50 ela era mais feliz. Sendo que hoje as condições de vida dela são muito melhores do que as condições que ela tinha na década de 50. E muito provavelmente ela diria que ela era mais feliz na década de 50. Por quê? Por causa justamente dessa comparação. Na década de 50 dos Estados Unidos, tinha uma. A desigualdade era muito pequena. Então, quando as pessoas se comparavam, né, entre umas às outras, e também não tinham a rede social, então as pessoas eram limitadas às suas comunidades. Então você olha dentro da comunidade, tem uma desigualdade baixa. Você vê que a sua vida é muito próxima da vida do seu vizinho. Então aquilo gera um nível de satisfação muito maior do que hoje eu estou aqui em BH, eu consigo ver pessoas no mundo inteiro com níveis financeiros totalmente diferentes do meu, e aquilo pode me gerar uma expectativa. E ele coloca, né, como as expectativas podem alterar a forma como interpretamos as circunstâncias. É justamente a expectativa lá faz ele enxergar as circunstâncias como muito mais positiva do que ela era realmente. E hoje a expectativa em cima desse contato de possibilidades gera uma interpretação das circunstâncias que é muito melhor do que era na década de 50, como se fosse pior. Gera uma sensação de infelicidade maior. Hoje, no entanto, as mídias sociais acrescentam um elemento adicional ao problema. Uma vez que todos podem observar o estilo de vida de todos, esse estilo de vida com frequência exagerado, fake e retocado, você se compara aos outros segundo a imagem dourada que eles projetam da própria realidade, realçando os pontos positivos e disfarçando os negativos. E aí a rede social hoje ela é muito boa em produzir três coisas: riqueza, de fato ficou muito mais fácil a geração de riqueza. No almanaque do Naval Ravikant que eu já citei, ele coloca que um dos fatores de alavancagem é justamente a produção de produtos sem preço de replicação, e é a marketing digital básico. Né? Você produz um curso, por exemplo, uma vez produzido, você não precisa investir mais para produzir mais cursos, né? Você só vende a senha. Então, produzir riqueza, a capacidade de ostentar riqueza é o segundo, e o outro é muita inveja da riqueza alheia. E aí ele coloca uma citação aqui de talvez seja verdade que tenho muito mais do que tinha antes,
mas comparado a fulano e beltrano, sinto que não estou prosperando tanto assim. E cara, esse é o principal problema, e eu já passei por isso. Você tá construindo seu negócio, você tá avançando, se você não olha para o lado com essa desculpa de que você tá estudando o mercado, né? Você olha para o seu negócio e fala, putz, evolui muito. Só que quando você se compara, você olha o resultado do outro e você fala, putz, podia estar melhor. E é aí que o jogo do mental começa a te sabotar e você começa a ficar para baixo mesmo. E isso te pode, como eu falei no início do vídeo, pode te destruir. E aí também tem uma linha muito tênue, né, entre você ver essas pessoas tendo resultados diferentes dos seus e usar isso como motivação ou se sentir mal. E aí ele continua aqui: podemos ter rendimentos maiores, mais riqueza e casas mais espaçosas, mas tudo isso é rapidamente sufocado pelas expectativas exageradas. E a gente se acostuma muito rápido com, com essas coisas, sabe? Às vezes eu faço esse exercício de olhar para a minha vida e falar, cara, você tá hoje justamente onde um ano atrás você sonhava estar. Só que a gente acostuma tão rápido com essas circunstâncias e com as expectativas que são geradas por causa das redes sociais e que você tem que fazer mais e que tem que ganhar mais e tem que continuar crescendo, que você esqueceu. Você simplesmente esqueceu que aquele ali às vezes era seu objetivo maior, que aquele ali era o seu sonho, e o sonho virou simplesmente o banal, e você busca mais e busca mais e busca mais e nunca está satisfeito. E aí é justamente o que ele diz numas páginas a seguir, que é: imagine uma vida em que quase tudo melhora, mas você nunca aprecia porque suas expectativas aumentam tão rapidamente quanto as circunstâncias mudam. É uma vida triste, no fundo, porque você está sempre olhando para frente, né? Olhando para frente, olhando para cima, olhando para cima, olhando para cima. Você nunca olha para trás para apreciar a vista e para admirar o caminho que você percorreu. Ele coloca, né, é aterrorizante, quase tão ruim quanto um mundo onde nada melhora. Um mundo onde nada melhora, você não tem a, a comparação. E isso tem uma relação, inclusive, com uma citação do Sêneca sobre a tranquilidade da alma, que ele diz também que é mais tolerável e mais fácil não adquirir do que perder. E por isso verás mais alegres aqueles para os quais nunca se voltou a fortuna do que os que ela abandonou. Aqui ele está falando sobre pessoas que tiveram e perderam, mas eu acho que funciona também para a pessoa que vive uma vida inteira na mesma condição e você fala, putz, essa pessoa é muito feliz, do que a pessoa que saiu às vezes daquela mesma condição e melhorou de vida, só que ela está sempre olhando para próxima, né? Tem sempre uma expectativa a mais e essa expectativa sufoca as circunstâncias que mudaram, sabe? Ela fica mais apegada ao próximo passo do que a mudança que ela teve na própria vida. E eu espero que esse vídeo ele sirva de atenção para quem está começando, de um chamado de atenção também para quem já está no meio do caminho e se pega comparando o tempo inteiro e às vezes diminuindo as próprias conquistas por causa dessa comparação e dessa expectativa gerada pela rede social. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se quer mais, é algo que eu gosto muito de fazer, que é ler e trazer esses paralelos entre o que eu estou lendo e o mercado digital e o empreendedorismo. Então, se você gostar, comenta aqui. Se tiver sugestão de livro que você acha interessante trazer, você pode comentar também. Já se inscreve no canal, curte o vídeo, manda para alguém que você pode achar que pode se interessar por esse conteúdo e até a próxima.